Pode ir, tá? Oi, pessoal. Nós vamos começar hoje com uma série de... Não é série? Não, e também não pode ficar batendo o pezinho, que senão faz barulho no vídeo. Canal Trolendo apresenta dicas de redação para o Enem. Oi, pessoal. O Enem está se aproximando e nós vamos trabalhar hoje com algumas dicas para a redação, que é um dos quesitos mais importantes para o candidato. A redação do Enem vale 1000 e ela é dividida em competências. Mas antes da gente falar de competências, há algumas situações que provocam a nota 0 na prova. Então vamos a elas. A primeira dessas situações é aquele texto que não atende o tipo textual. Ou seja, a redação do Enem é exclusivamente dissertativa argumentativa. O aluno precisa defender um ponto de vista. Quem não faz essa estrutura, zera a redação. A outra situação é quando o candidato não atinge ou não escreve sobre o tema solicitado. Digamos que seja o tema sobre velhice e esse candidato vai escrever sobre adolescência. Então nós vamos ter aí a nota 0 no quesito tema. Outra proposta que vai levar a 0 é quando o candidato só faz a prova no rascunho e não dá tempo de passar na folha definitiva. Então, uma folha em branco, mesmo que o rascunho esteja preenchido, leva a uma nota 0. Outro quesito, a redação do Enem, ela tem um mínimo de 7 linhas e um máximo de 30 linhas. Se você escreve menos que 7, a sua redação imediatamente ela é zerada. É uma situação que leva a nota 0. Assim como se você escrever além da 30ª linha. Isso também vai levar a nota 0. Outro quesito é quando o aluno escreve impropérios, guardem essa palavra, bobagens no meio da redação. Muitas vezes você deve ter escutado, eu fiz a redação do Enem e no meio eu coloquei uma receita de miojo. Isso é mentira. Esse aluno provavelmente deve ter tirado zero, porque isso é considerado, além de um impropério, uma parte desconectada do texto, levando a 0. Qualquer tipo de desenho ou palavras, Deus me ajude, Deus é fiel, salve o Corinthians, salve o Flamengo, coraçãozinho, carinha. Tudo isso vai dar a você, candidato, um 0 bem redondinho. Então, não se pode fazer. Fiquem atentos a esses dados para que você evite, esse 0. E também cópia. Não se copia nada do texto que é dado como base para a tua argumentação. Agora você tem que ter um discernimento, ou seja, você tem que saber o que é a cópia. A cópia, primeiro, é copiar exatamente como o texto traz. Ou você muda o tempo verbal. Está no presente, você passa esse tempo para o passado. Eu fiz, eu fazia. Ou o pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Isso também é cópia. Se você, vamos dizer lá, você copia 7 linhas totais e só escreve 10, o que vai acontecer com essa redação? Zero, porque não tem um mínimo de linhas. Agora, se você escreveu 30 e se você tem 10, você vai ser descontado nas 10 e o corretor vai corrigir a partir das 20 que restaram. Lógico que daí sua nota vai sofrer um decréscimo. Nós vamos falar agora sobre as competências. O que seriam essas competências? As competências são regras que precisam ser seguidas para que você, candidato, tenha uma nota entre 0, que nós não queremos, a um máximo de 200. Então, são 5 competências com 200 pontos cada uma. Nessa competência 1 é analisada a parte da gramática, da norma culta da língua. E é nesse quesito que é muito difícil o 1000. O 1000 tão sonhado, o 1000 tão comentado nas redes de comunicação, se deve principalmente ao uso da norma culta. Dificilmente um candidato, ele acerta tudo de gramática nesse quesito. Então, nessa competência 1, para tirar 200, que é a nota integral, o candidato só pode ter 2 erros.
Ou erros, por exemplo, de acentuação e separação silábica, ou um erro de regência nominal e acentuação. Então, apenas 2 erros é que permitem que esse candidato tenha 200 pontos. Um outro aspecto que é levado em consideração é a estrutura sintática das frases. Se, no momento que o corretor lê o que você escreveu, ele consegue formar um pensamento lógico. Então, nós não vamos escrever assim, gato bebeu leite. Nós vamos ter que falar, o gato bebeu leite no prato, por exemplo, porque gato bebeu prato é uma estrutura sintática falha. Você pode dizer, nossa, mas eu nunca escrevi assim, professora. Mas que em determinados contextos a gente acha que o nosso pensamento foi claro, mas faltam alguns elementos. Né, assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, eu também é igual, então eu não tenho o que falar. Eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar. Isso vai ser contabilizado na competência 1. Então, nós precisamos nos adequar, né? Se a minha frase tem sentido, se essa frase está correta do ponto de vista de acentuação, de ortografia, ou seja, se eu escrevi a palavra certa, e aí vai uma dica. Se eu tenho dúvida se a palavra é com J ou com G, eu não escrevo nem com J nem com G, eu procuro um sinônimo. Se eu tenho dúvida se é com S ou com SS, eu não escrevo, eu procuro um sinônimo, porque geralmente na dúvida a gente erra. A questão do hífen é colocado, a questão de uma coisa tão básica que com as redes sociais a gente perdeu o costume, que são as letras maiúsculas e minúsculas. E nesse quesito eu quero chamar a atenção para vocês ao uso da letra. A letra deve ser legível e não letra bonita. Ela pode ser de forma ou, né, de cursiva, do jeitinho que a gente aprendeu lá na pré-escola. O que eu preciso ter cuidado? Quando eu utilizo a letra de forma, eu não posso escrever em caixa alta, porque senão fica tudo em letra maiúscula. Eu preciso fazer essas diferenciações. Então, competência 1, norma culta da língua. Não posso usar gírias, um monte de coisa, aqueles palavrões que a gente acostuma falar durante os, né, assim, entre amigos, e chamar atenção para um quesito fundamental. Não é linguagem da turma, não é linguagem do gueto, não é linguagem de rua, é a linguagem que nós utilizamos para nos comunicar em situações formais. Eu não vou escrever, e aí, cara, tá entendendo o que eu estou escrevendo? Eu não posso, isso é uma situação coloquial. É na competência 1 que isso será analisado. Competência 2 é importantíssima. Ela trata do desenvolvimento do tema e o tipo de texto que você deve escrever. Então vamos por partes. Que tipo de texto eu devo escrever? Um texto dissertativo argumentativo. O que é isso? Um texto em que deve apresentar a introdução no primeiro parágrafo, no segundo, o desenvolvimento do texto e a conclusão. Eu, particularmente, prefiro trabalhar a introdução no primeiro parágrafo. O que eu falo? O que eu escrevo nessa introdução? Eu demonstro aquilo que eu vou defender. Se eu sou a favor, por exemplo, da diminuição da maioridade penal, é no primeiro parágrafo que eu deixo claro que eu sou a favor ou, ao contrário, sou contra a diminuição dessa idade. Segundo dado, desenvolvimento. Tudo que eu aponto no primeiro parágrafo, então, a maioridade penal deve ser diminuída no país, já que o jovem tem direito ao voto. O que você cita, você deve desenvolver. Você aponta na introdução e por isso o nome desenvolve nos parágrafos posteriores. E também eu devo ter uma conclusão. Um texto que apresente uma parte apenas, eles chamam de texto embrionário. A sua nota é desse tamanhinho. Ou seja, você não argumenta. Se não argumenta, não é um texto dissertativo argumentativo. Então, muito cuidado nesse momento, na hora da distribuição dessa estrutura que eu acabei de colocar. Outro dado importante, e aí me preocupa muito, para aquele candidato que não gosta muito de ler. Porque é nessa competência que é avaliado o repertório sociocultural do candidato.
como é que esse candidato utiliza as informações que ele teve durante toda a vida escolar no desenvolvimento dos argumentos. Então, nesse ponto, o repertório ele é avaliado de 0 até 200 pontos, aliado com a estrutura do texto. Esse repertório ele vai ser mais ou menos medido da seguinte forma: se eu só copio o que é apresentado lá no texto, o meu repertório é bastante escasso. Eu não sei alargar o meu pensamento, porque quando você lê o enunciado da redação do Enem, aparece lá, a partir dos textos motivadores e dos conhecimentos que você tem no decorrer da sua vida, utilizando várias áreas de conhecimento, disserte ou escreva sobre o tema. Então é aqui nesse momento que você vai mostrar para o corretor quem é você, que prestou atenção, que gosta de história. Eu posso fazer uma redação com um aparato histórico, que eu tenho conhecimento da geografia humana. Então, o que o meu professor de geografia falou para mim sobre pobreza no Brasil, pobreza na América Latina, eu coloco lá no texto. As informações que eu captei das várias redes sociais, dos meios de comunicação. Nesse quesito é importantíssimo que você desenvolva além daquilo que aparece nos textos motivadores. Você vai ser avaliado nesse tópico sobre o repertório. Atenção! Quando nos é dado o tema, eu tenho que desenvolvê-lo de maneira completa. Vou dar só um exemplo. Digamos que esse ano se trabalhe com envelhecimento da população brasileira e as suas condições de vida. Então vamos por partes. O envelhecimento da população brasileira. Eu preciso escrever sobre envelhecimento, eu preciso focar na população brasileira e eu preciso focar como eles vivem nesse contexto. Se você só escreve sobre envelhecimento, o seu tema não está completo. Se você só fala sobre as condições de vida sem situar o Brasil, o seu tema não está completo. Você trabalha com o assunto. Então, presta bem atenção aí para que seu repertório sociocultural seja bem avaliado. A competência 3 trata da seguinte forma: como que esse candidato seleciona os argumentos, como é que ele relaciona esses argumentos entre si, se há uma organização e como ele produz sentido àquilo que escreve. Então, é nesse quesito que é avaliada a relação de sentido, se aquilo que o candidato escreve tem lógica, se aquilo que o candidato escreve é relacionado, por exemplo, com alguma situação, eu havia falado na competência anterior, histórica, se ele comprova, se ele inclui dados estatísticos, se ele faz a citação de algum cientista político, se ele traz a literatura para dentro da redação, ou seja, como é que, a partir das informações que ele teve durante toda a vida escolar, ele organiza essas informações no decorrer do texto. Ou seja, como é elaborado o sentido daquilo que ele pretende expor. Então, a lógica do texto vai ser avaliada na competência 3. Atenção, a competência 2 e a competência 3, elas estão unidas. Porque lá na competência 2 eu desenvolvo o tema. Na competência 3 é avaliado a qualidade desse tema, que vai desde a nota 0, ou seja, cópia total, o aluno não expande essas informações, até aquele tipo de aluno, apesar da gíria ser antiga, é antenado com a situação atual. Ele mostra que ele tem leitura. Mas atenção, viu, candidato? É muito chato o pedantismo na competência 3. O candidato quer mostrar que sabe, cita N, por exemplo, autores ou filósofos, mas só ilustra. Não adianta eu citar, por exemplo, Platão, Sócrates, se eu não utilizo isso para confirmar o meu argumento. É a mesma coisa, né, que eu colocar um acessório na minha roupa. O que importa é a roupa e não o acessório. Eu preciso conjugar aquilo que eu utilizei como uma citação para
elaborar bem melhor o meu argumento.